Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos no ar! Salve, salve galera, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de português. Boa noite, Juan, como é que você tá? Boa noite, tamo bem. Maravilha, maravilha. Começando esta terça da resistência aí, dia dos professores. Parabéns a todos os professores, que todos sejam muito abençoados sempre, né? Porque é uma luta muito difícil, é uma luta árdua. E a galera que deseja, né, ser professor aí, então já fica ciente. Também parabéns já com antecedência. Vamos que vamos, porque hoje a gente vai abordar um assunto muito importante e que a gente precisa aprender a não cometer, porque ele pode prejudicar a produção do texto da redação e, ao mesmo tempo, vocês vão lidar com diversos textos ao longo da prova que podem, obviamente, ter ocorrência dessas questões aqui, que é exatamente o quê? Vícios de linguagem. Então vocês podem ler um texto que tenha um determinado vício e saber identificar, saber interpretá-lo, saber entendê-lo é muito importante para que você possa conseguir compreender o texto, para que você possa conseguir compreender a intenção por trás daquilo, tá? Para você talvez conseguir construir a identidade de um personagem, para você conseguir construir todo o percurso discursivo que existe ali, belezinha?
Bem, antes de a gente falar exatamente de cada vício, de tudo quanto é vício, a gente vai começar falando sobre o que é um vício de linguagem. O que de fato é um vício. E ao mesmo tempo, eu quero que vocês partam da primeira reflexão. O que é um vício? Esqueçam a linguagem. O que é um vício? Então pensem, por exemplo, em pessoas que fumam e que não conseguem largar o cigarro. Pensem em pessoas que fazem ingestão de bebida alcoólica e não conseguem largar esse vício, né? O vício é algo que a gente pratica com recorrência. E ao mesmo tempo em que a gente pratica com recorrência, é algo do qual a gente não consegue se desvincular. Ou, não que a gente não necessariamente não consiga se desvincular, mas que a gente tem uma certa resistência. A gente apresenta dificuldade para conseguir se desvencilhar. Então, o vício, seja ele qual for, é uma prática recorrente, é uma prática comum, é um hábito que a gente tem e que é difícil de a gente largar. A gente chama de vício justamente porque ele acarreta prejuízos, porque ele faz mal. Toda prática recorrente que a gente não consegue largar é algo que acarreta malefícios para a vida de alguém em alguma situação. No caso do cigarro, vai fazer mal à saúde, a bebida também, enfim. Agora, quando se trata de vício de linguagem, é uma prática também recorrente. É também uma questão da qual a gente não consegue se desvencilhar, se soltar, só que isso acontece na questão relacionada ao uso da língua. Ou seja, é um vício que está relacionado a uma prática linguística. E essa prática linguística se dá muito por conta de uma oralidade. Muito por conta de uma coisa que a gente já abordou lá no início do ano, chamada língua viva. O que é língua viva? Vamos recapitular isso porque isso é muito importante. A língua viva é a língua que possui falantes nativos. Esses falantes nativos são falantes que exatamente observam a língua e são capazes de promover mudanças nessa língua. A partir disso, a gente já falou sobre variação linguística, por exemplo. E, obviamente, quando a gente fala de vício de linguagem, a gente está falando de uma prática que é prejudicial. No caso da variação, a gente não está falando de algo que é prejudicial. A variação é algo que implementa a nossa língua, que é cultural, que torna a língua plural. Os vícios caracterizam os erros, os desvios. E esses desvios considerando exatamente contextos inadequados. Porque a gente tem a variante contextual. A variante contextual analisa o uso dessa língua num determinado contexto, a adequação. Então, no vício de linguagem, eu observo que o uso é inadequado. E ele prejudica a produção de textos, de um modo geral. Pode ser um texto falado, pode ser um texto escrito. E, na maioria das vezes, a prática linguística, a prática de língua falada é reproduzida no texto escrito. E é aí que mora o perigo. É aí que mora o problema. Por quê? O meu leitor não está ao meu lado para tirar as dúvidas que vão surgir. Ele precisa que todo o pensamento esteja evidente naquele texto escrito. No texto falado, ainda que ele seja entrecortado, ainda que o fluxo de conversa seja interrompido, ainda que a linha de raciocínio seja rompida, a gente consegue pegar o fio da meada, tá? Então tomem cuidado com isso. No que diz respeito à linguagem, é a maneira como a gente olha para essa língua. A língua viva e faz uso dessa língua nos diversos contextos, nas diversas realidades de comunicação.
A comunicação escrita é uma, a comunicação falada é outra. E eu preciso entender que são esferas diferentes. E justamente por serem esferas diferentes, exigem de mim adequação. Se eu me comunico através da língua falada de um jeito, a escrita precisa se comportar de outra. Por quê? São situações variacionais. Eu tenho que considerar que a língua deve ser adaptada aos diferentes usos. E o vício de linguagem não considera isso. O vício prejudica. O vício é algo que acarreta, como eu falei, prejuízo. Ok? Bem, então nesse primeiro momento, a gente já começou falando sobre o que é um vício de linguagem. A gente retomou o conceito de língua, tá? De língua viva especificamente, porque a língua morta é a língua que não sofre mais alteração. Por quê? Porque ela não possui mais falantes nativos. E o que é linguagem? Bem, dentro desse universo, essa questão do vício de linguagem está atrelada a um problema muito grande. É o que a gente chama de verbosidade. O que é verbosidade? A verbosidade está atrelada ao excesso. Como assim ao excesso? Você já deve ter usado ou já deve ter ouvido alguém usar a seguinte expressão: encher linguiça. Já ouviu essa expressão, Juan? Encher linguiça no texto? Já encheu linguiça no texto? Não. Oi? Não tem essa habilidade. É uma habilidade. Muito bom isso que você falou. É realmente uma habilidade. Encher linguiça é também uma habilidade. E o que é encher linguiça? É você ficar colocando um monte de excessos no texto e que nada acrescentam de informação. Na verdade, é meramente uma tentativa de preencher linhas. Então, isso é muito comum. Às vezes a pessoa acha, eu vou colocar aqui algumas informações e o meu leitor nem vai identificar. A gente vai identificar. A gente já está nisso, ó. Essa batida de ler texto, de interpretar texto. Então, o seu corretor, ele já tem um olhar afiado para isso. A verbosidade é exatamente um problema que acontece como a consequência, né, do uso desses vícios. Os vícios caracterizam a verbosidade. Então, a expressão do texto, a manifestação, o entendimento, a compreensão, isso vai ficar prejudicado. O seu leitor não vai conseguir entender, porque você vai ter dado uma volta ao mundo para abordar algo simples, objetivo e direto. Então, a verbosidade, ela pode acontecer a partir de 4 situações. Que situações são essas? O que a gente chama de vocabulário sofisticado, a gente vai ver exatamente cada um, tá? Parágrafo muito longo é um perigo também dentro do texto. Construções intercaladas ou invertidas, essas construções prejudicam o fluxo de leitura, elas prejudicam a construção de raciocínio sobre a frase e elas quebram a lógica, em muitos casos, do texto. E as expressões clichês, também chamadas de chavões, são aquelas expressões batidas que todo mundo fala ou todo mundo usa. E aí lembrem-se, sua mãe, né, sempre diz, você não é todo mundo, então deixe de usar, ok? Bem, quando a gente fala de verbosidade atrelada ao uso de expressões sofisticadas ou ao uso de palavras sofisticadas, está no que diz respeito àquela ideia de você olhar para algo, achar aquilo bonitinho e trazer para o seu texto. Isso é muito comum no Enem. Com algumas palavras, por exemplo, urge. Ninguém usa urge no dia a dia. Mas na redação do Enem, o cara põe urge. Odierno. Ninguém usa odierno. Mas, é uma palavra difícil. Vou botar no meu texto. Vai lá e usa. Dessarte e destarte. Ninguém usa isso. Mas viram numa redação,
se apropriaram e estão usando. O cara não sabe nem o que está usando, não sabe nem o porquê de estar usando aquilo. Ele só viu que deu certo com alguém e se apropriou. Mostrar que sabe escrever não tem a ver com escolher palavras difíceis. Usar palavras difíceis num texto não demonstra conhecimento da língua. Demonstra conhecimento da língua quem tem uma gramática muito bem construída, uma fluidez de texto e uma comunicação estabelecida. E aí, o que é comunicação? O fato de eu, ao transmitir o meu texto, me fazer entender. E o fato de o outro, ao transmitir o texto dele, fazer com que eu entenda. Então, nessa via de mão dupla, quando nós nos entendemos, nós conseguimos estabelecer a comunicação. Reparem nesse texto aqui. Solicitamos o pagamento das mensalidades nas datas aprazadas no dito carnê, colaborando destarte para a manutenção precípua deste sodalício na orientação e assistência dos seus associados. Ele fez isso tudo para dizer isso aqui, ó. Solicitamos o pagamento das mensalidades até as datas de vencimento constantes no carnê. Não é muito mais claro o entendimento nesse texto que nesse? E reparem na diferença de tamanho. Olha como, com palavras rebuscadas, difíceis, né? Como com o floreamento do texto, isso ficou muito maior. Usando palavras do dia a dia, simples, que todo mundo vai entender, o texto ficou menor, ficou mais direto, mais objetivo, mais lúcido. Então, você saber selecionar as palavras, você saber escolher o que você vai tratar no seu texto, é muito importante. Saber identificar o que de fato fará com que o seu leitor entenda é muito importante. Não busque palavras difíceis achando que vai deixar os olhos da banca brilhando, porque você não vai. Isso não é interessante para o seu texto. Você precisa ali, na verdade, de um texto que seja fluido, claro, objetivo e direto em relação a um posicionamento diante de um tema. A discussão dos argumentos, a comprovação por meio de repertório, uma análise do que você está colocando, justificativa e apresentação de proposta de intervenção. Lembre-se de que, assim como você, o país inteiro estará fazendo a prova. Então, serão muitas redações corrigidas. Você acha mesmo que o corretor vai parar e vai ficar analisando essas palavras difíceis? Ah, eu não sei que palavra é essa, eu vou procurar num dicionário. Não vai fazer isso. Você precisa facilitar o entendimento de quem avalia o seu texto também. E aí você pode me perguntar, mas Felipe, ele não é professor de língua portuguesa? Ele não tem que saber todas as palavras? Não. Ele é professor de língua portuguesa, mas ele não tem que saber todas as palavras. Um professor de língua portuguesa tem que saber a gramática. Obviamente, ele tem um conhecimento mais vasto de palavras, de vocábulos, mas isso não significa dizer que ele tenha a necessidade de conhecer todas as palavras. Até porque há palavras que são restritas de uma determinada área. E aí quem trabalha com dicionário é que faz essa pesquisa. O professor de língua portuguesa estuda a língua, o seu funcionamento, as regras, a gramática, enfim, a interpretação e a produção de textos. É isso, tá? Então não confundam as coisas. Esse tipo de construção caracteriza uma verbosidade, ou seja, ficar floreando muito o texto, ok? Segundo caso, parágrafo longo. Quando você estende demais o tamanho do parágrafo, olha aqui a diferença, né? Ou seja, fica uma frase muito grande, o seu leitor não consegue ter uma pausa necessária na leitura para poder compreender o que está sendo dito, e isso dificulta o entendimento. No final, ele está cansado e não conseguiu entender, muito possivelmente, o que você quis dizer. Então, tomem cuidado com isso, tá? Reparem aqui no exemplo, ó. A média da população para o último ano fiscal é maior do que a do ano anterior. Por quê? Aquele foi o ano em que se instalaram as novas prensas
de estamparia, automóveis e hidráulicas, portanto, aumentando o número de peças estampadas durante o período. Assim como também foi o ano em que se introduziram novos métodos de economia de tempo e economia de mão de obra, e que também contribuíram para uma média maior de produção. Tudo isso aqui é um único período. É um parágrafo com um único período. Aqui, o parágrafo já está menor. E dentro desse parágrafo, eu já dividi as informações em mais períodos, ou seja, permitindo que o leitor consiga ter a pausa necessária. Por quê? Na verdade, a pontuação, como a gente já viu na última aula, é exatamente um elemento que permite essas marcas de entonação e, ao mesmo tempo, essas pausas necessárias para a compreensão do texto, tá? Reparem aqui na melhoria, na adequação do texto. A média de produção do último ano fiscal foi maior que a do ano anterior, ponto. Instalaram-se novas máquinas hidráulicas automáticas de alta velocidade para estamparia e introduziram-se novos métodos de economia de tempo e trabalho. Acabou. Tudo que está aqui, está aqui. Só que está aqui de maneira organizada, está aqui de maneira, mais enxugada, mais objetiva, mais direta ao ponto, de modo que permita aí o leitor compreender melhor, faz com que o leitor consiga ter uma compreensão óbvia, clara do que está sendo dita ali, tá? Então, sejam objetivos no que vocês vão escrever. Por isso é importante o planejamento do texto na redação. O David já deve ter falado bastante disso com vocês, tá? Bem, verbosidade por construções intercaladas ou invertidas. Esse tipo aqui, a meu ver, é uma das verbosidades mais perigosas. Por quê? Porque às vezes a gente vai intercalar uma informação e a gente acaba não concluindo a anterior, que a gente acabou quebrando no meio. E aí você vai intercalando e não fecha a informação que estava lá no início. Então ela é perigosa por isso. E aí o seu período, o seu parágrafo, depende muito do que você esteja fazendo, vai ficar com o sentido capenga. Vai ficar faltando algo. Reparem aqui no exemplo, ó. Um exemplo com esse tipo de verbosidade, tá bem? E aí, como o texto fica confuso? Queremos, neste momento, observar que o aceite, aquela condição, não deve ser entendido como uma aprovação à mesma. Não no que diz respeito ao valor que, apesar de ter ultrapassado a importância de R$350, que achávamos justa dela, não. Não se afastou em demasia, mas sim, quanto ao prazo de reajuste, qual seja semestral, contrariando o relacionamento comercial passado, calção no prazo de 1 ano, não nos dando sequer a chance de contra-argumentação. Reparem que até a leitura é uma leitura difícil de se fazer. Por que é uma leitura difícil de se fazer? Porque é um texto confuso. Várias informações vão sendo intercaladas, quebrando o fluxo de leitura, quebrando a lógica sentencial entre as informações. Porque lembrem-se do que eu já falei com vocês também na aula sobre frase. A frase é um enunciado com sentido completo. E aí, se eu vou quebrando a lógica, eu vou tendo fragmentos que vão precisando, mais à frente, de complementações, de concretizações dos seus sentidos, e isso não vai acontecendo. Então, é importante que eu saiba exatamente que, ao traçar uma linha de raciocínio numa frase, que eu precise ali fechá-la.
eu precise fazer, né? Eu tenho que ter esse instinto de precisar voltar no texto, ler e ver se ele está adequado ou não. Eu preciso ter em mente a necessidade de concluir o raciocínio, de fechar a lógica da frase para que o meu leitor possa compreender, de fato, o que eu estou querendo dizer. Reparem aqui numa reformulação, tirando toda a ideia confusa desse trecho e permitindo que a leitura também seja mais fluida, coisa que aqui não acontece. A leitura vai, né, dando ali umas quebradinhas, você vai tendo uma... Opa! Porque você se questiona, será que eu estou lendo certo? Será que a minha leitura está adequada? Será que eu pulei alguma informação? Porque você vai vendo que as informações estão meio que jogadas. Então reparem, ó. Porém, gostaríamos de registrar nossa insatisfação com a mudança do prazo de reajuste que, ao se tornar semestral, sem a possibilidade de negociação, contraria nosso relacionamento comercial passado, calcado no prazo de 1 ano. Olha a diferença. Antes, você não conseguia sequer saber o que estava sendo dito ali. Havia muita informação que ia rompendo com a lógica sentencial. E aí, ó, volta aquilo. A oração precisa ser construída de modo a fechar a lógica do período. O período é formado com base em sentenças que têm o seu sentido, né? O seu significado completo. Ou seja, a frase está contida ali dentro. O período precisa ter frase, precisa ter sentido completo. Se o sentido não estiver completo, se houver uma ruptura nesse sentido, eu preciso voltar no texto, eu preciso voltar numa parte para que eu possa recapitular, para que eu possa mudar a rota aí e reestruturar a ideia que eu esteja apresentando, tá bem? O último tipo de verbosidade é a verbosidade por expressões clichês. É aquilo que todo mundo faz, ou expressões chavões, né? Então, assim, é só se desvencilhar, começa a tentar mudar a construção, tenta buscar algo que seja evidentemente seu, crie, seja criativo. Então, ó, hoje em dia, na atualidade, atualmente, no mundo de hoje, isso é muito repetitivo. Isso está em praticamente todos os textos. Obviamente, você pode me perguntar assim, Felipe, eu não posso usar nunca essas questões aqui no meu texto? Posso nunca pegar dali e trazer para cá? Eu aconselho esses usos aqui, esses 3 aqui, tá? Perdão, nesses 4 aqui. Apenas em uma situação. Digamos que antes, pensem no seguinte cenário. Antes de usar isso daqui, você tem um panorama histórico, ok? Então, no século XX, a gente está no 21. Então, no século XX, houve a Revolução tal. Nessa revolução, não, ponto. Na atualidade, o comportamento da sociedade, e aí, ó, na atualidade. Por quê? Porque eu estou travando uma ideia de evolução ao longo do tempo. Aí, sem problema nenhum, eu fazer esse traçado marcando uma oposição de temporalidades não há problema nenhum. Agora, do nada, o texto está todo no presente. Hoje em dia, a sociedade não se comporta adequadamente. Em nenhum momento ele tratou do passado. Não está adequado. Tá? Desde épocas remotas, marca a época. Que época é essa? O que seria uma época remota? Você não está sendo preciso. Então, marca isso no texto, tá? Desde os primórdios, a mesma coisa. Ultimamente, ou seja, são expressões vagas que não dizem nada. A população precisa se conscientizar. Isso é muito comum lá na conclusão do texto do Enem. Tá, e como é que se conscientiza alguém? Que prática vai ser feita? Que ação vai ser desenvolvida de fato? Não tem nada ali concreto. Conscientizar é muito amplo, é muito vago, tá? Futuro melhor para as próximas gerações. Isso aqui o pessoal também costuma colocar lá no finalzinho da conclusão, marcando uma ideia de final feliz.
Dessa maneira, poderá haver um futuro melhor para as próximas gerações. Isso é muito clichê. Todo mundo fala isso. Seja um pouco mais criativo. Tenha um texto verdadeiramente autoral, tá? Governantes corruptos ou governos corruptos. Isso também está batido, além de ser algo generalizante. Eu não posso colocar todo mundo no mesmo barco. Então, a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de afirmação, até porque, inclusive, isso daqui pode penalizar você também pensando na produção de um texto, tá? Pensar positivo. O que é pensar positivo? Como se pensa positivo? Mais uma expressão que é vaga demais. A esperança é a última que morre. Nesse caso aqui, você tem uma ideia, né, muito associada também ao que a gente tem aí dos ditados populares. Então vamos evitar esses ditados populares, porque eles, como o nome já diz, são populares. Então eles acarretam uma margem maior de informalidade, tá? A saúde é uma questão muito importante, todo mundo sabe disso. E o que você tem de novidade para tratar no texto, né? É importante discutir a questão da segurança. Todo mundo sabe disso. Mas qual é a novidade que você vai trazer? Um texto que vá se produzir com base numa argumentação, ele precisa discutir bases que sustentem um posicionamento, tá? Antes de mais nada, esquece isso. Não se começa texto assim. Tá? Como se sabe? Não parta do princípio que ninguém sabe de nada. O seu leitor não sabe do que você vai tratar, então você não pode partir dessa premissa, desse princípio nunca, tá? E ainda por cima, põe só o E. E a tal coisa, ok? Intimamente ligado. Então, tal fato está intimamente ligado. Eles nasceram juntos? Tem certeza de que estão intimamente ligados? Ou um acarreta o outro, que é o que na maioria das vezes acontece. Se um desenvolve o outro, eles não estão intimamente ligados. Um primeiro acontece para que o outro possa se dar depois. Então toma cuidado, tá? Para se ter uma ideia, fuja disso. Geralmente isso daqui acontece quando a pessoa vai colocar um exemplo sobre algo. Não faz isso, tá? Reside no fato, né? Fonte inesgotável, importância vital, são expressões, assim como a gente tem também aquele, percebe-se, portanto, esse fato é imprescindível, é importante isso. Nem sempre é importante, nem sempre é evidente, nem sempre se percebe. Então só use esse tipo de expressão, né? Percebe-se, analisa-se isso, é necessário discutir, se de fato for importante, se de fato se perceber aquilo, se de fato você consegue ter aquela afirmação como algo necessário. Porque senão você vai cair nesse lugar comum, ou seja, naquilo que todo mundo faz, tá? Ah, não, Felipe, mas eu só quero o Enem, tá tudo bem. Se você está reproduzindo e está dando certo, ok. Mas geralmente vocês não fazem só a prova do Enem, tá? Vocês fazem outras provas. E para além disso, lembrando, a gente está vendo vícios de um modo geral para que a gente possa interpretar os textos que a gente também vai ler para as questões, belezinha? Bem, reparem aqui nesse trechinho e olha o enunciado para essa questão. Considerando o texto acima, encontre a verbosidade produzida e apresente o texto de maneira concisa. Olha aqui, esse trecho foi extraído de uma redação. A população, quantidade de pessoas que habitam uma determinada região, estado ou país do Brasil, que se encontra no grupo dos considerados em desenvolvimento, ainda não conseguiu livrar-se da fome. Mas não da fome que indica preferências alimentares, mas sim daquela que denota o baixo consumo de alimentos que sustentam os seres humanos. O que a gente tem aqui? A gente tem uma frase, e essa frase foi quebrada para que, em algumas palavras, fosse ali enxertada uma expressão para crescer o texto. A frase é: a população do Brasil ainda não conseguiu livrar-se da fome. Essa é a frase. Todo o resto é uma verbosidade. Então,
A população, aí tem um aposto explicativo do que é a população. Quantidade de pessoas que habitam uma determinada região, estado ou país. E aí ele diz a população de onde? A população do Brasil. Aí ele traz uma informação a mais sobre o Brasil, que é uma oração adjetiva, que se encontra no grupo dos considerados em desenvolvimento. Aí aqui agora vem o predicado. Ainda não conseguiu livrar-se da fome. Aí ele vai falar um pouquinho sobre fome agora, mas não da fome que indica. Então tudo que está em vermelho é verbosidade. O que está em azul é o que de fato a pessoa queria dizer. A população do Brasil ainda não conseguiu livrar-se da fome. Ponto. E aí, para encher de informação, ele foi buscando estratégias que pudessem preencher um parágrafo aí, achando que o leitor não fosse identificar. Lê do engano. Vai sim. Tomem cuidado com isso, ok? Bem, na redação, determinados modos de escrita tornaram-se hábitos que, em vez de auxiliar na comunicação, fazem da correspondência um texto pesado e ultrapassado ou deselegante, que fere as normas da língua. Tal processo é conhecido como, se o texto fica pesado, se ele fica ultrapassado, é porque eu estou fazendo uso de enxertos, de informações que prejudicam a compreensão, a leitura, a clareza do meu texto. Então, nesse caso, eu tenho aí uma verbosidade. A verbosidade é aquilo que a gente falou, né, popularmente conhecida como encheção de linguiça ou encher linguiça. Belezinha? Bem, e como que a gente pode evitar esse vício? Eu coloquei aqui algumas estratégias para vocês, tá? Primeiro, retirar as palavras que são desnecessárias do texto. Então, peguei alguns exemplos e mostrando aí o texto original e uma reescritura. Portanto, ao criar campanhas publicitárias, é imprescindível não apenas focar em vendas diretas, mas também em construir relacionamentos duradouros com os clientes. Sendo assim, ao utilizar análises de dados, é possível identificar padrões de comportamento do consumidor, permitindo assim ajustar as estratégias de marketing de maneira mais eficaz. Então, eliminar o que é desnecessário. Como que isso poderia ficar? Da seguinte maneira. Ao criar campanhas publicitárias, é imprescindível focar em vendas diretas e em construir relacionamentos duradouros com os clientes. A boa notícia é que, ao utilizar análises de dados, é possível identificar padrões de comportamento do consumidor, o que permite ajustar as estratégias de marketing de maneira mais eficaz. Então é um texto mais direto, um texto mais fluido e um texto que permite uma interpretação muito mais fácil. Segundo caso, as repetições. A repetição também ajuda nessa ideia de encher o texto. Então, o ideal é a gente evitar, tá? Sem documentos físicos, você também elimina diversos custos ligados à impressão, melhora a consciência ambiental do seu negócio e elimina o risco de desvio dos contratos. Uma reescritura. Sem documentos físicos, você elimina os custos relacionados à impressão, melhora a consciência ambiental no seu negócio e reduz o risco de extravio de contratos. Ou seja, muito mais objetivo, muito mais imediato e vai exatamente ao que importa, tá? Terceiro caso, elimine os trechos vazios de informação do texto. Então, pode haver alguma passagem que vai prejudicar a compreensão, porque ela não está com o sentido completo, foi aquilo que a gente já conversou lá no início. Isso precisa ser retirado, tá? Então, reparem aqui, ó. Existem outras qualidades que tornam a sua graduação diferenciada das demais instituições e com certeza farão uma grande diferença para o seu currículo. É importante fugir do comum e buscar instituições que possuem diferenciais que irão fazer a diferença, além da repetição, né? Aí vem o nome de uma faculdade. A faculdade tal é assim e te proporciona os diferenciais que você viu ao longo do texto, mas não custa reforçar. Disciplinas diferenciadas que complementam a formação do profissional. Como que poderia ficar uma reescritura
tirando as informações que são vazias, ou seja, que não acrescentam em absolutamente nada no texto. São muitas as vantagens que colocam essa graduação à frente de outras oferecidas no mercado. E certamente tais características farão uma grande diferença no seu currículo. Venha para a, aí vem o nome da empresa, e conte com disciplinas teóricas e práticas que realmente contribuem para a formação profissional. Ele fica ali numa repetição de que a qualidade diferenciada demais da instituição, e isso não acrescenta nada com nada com nada. Aqui um texto mais enxuto, mais objetivo, mais direto, mais claro, mais conciso e permite não só um entendimento melhor, mas o atingimento também do propósito, daquilo que se pretende, tá? Ou seja, fazer com que alguém entre naquela faculdade, fazer com que alguém faça parte daquele universo de aprendizagem, ok? Bem, e aí eu pensei ainda nessas estratégias para vocês poderem sempre ir direto, né, ao que interessa, para que vocês possam cortar as arestas desse texto. Então, além dessas estratégias, você precisa entender que cada texto é um texto, obviamente, tá? Uma crônica tem uma característica, um romance tem outro, um conto, um texto dissertativo argumentativo, uma carta, cada um tem uma função. Mas, ainda assim, eu tenho que saber o contexto de uso, eu tenho que saber qual é o direcionamento. Então, o que eu posso pensar para ajudar a evitar esses vícios ainda? Ir direto ao ponto, sem ficar pensando em construções longas que floreiem o meu texto, tá? Para isso é planejamento. Eu quero falar isso, ponto, acabou. E aí eu vou escrever uma frase sobre aquilo de maneira objetiva. Um segundo caminho é você pensar em dividir o assunto em partes. Por quê? Cada parágrafo tem que abordar uma parte. E ao fazer isso, eu tenho que dar conta de que cada parágrafo aborde uma parte. Eu não posso simplesmente misturar tudo e ir falando de tudo ao mesmo tempo ao longo do texto. Cada parte precisa falar de uma separadamente. Em textos que abordem a questão histórica ou narrativa, fazer uma progressão temporal é importante. Então, começar com o passado e deixar tudo que é do passado num lugar. Chegar ao momento atual e depois passar para o momento futuro, se houver, ok? Mas geralmente no passado, ou se for só passado, é narrativa. Ou quando a gente estabelece aquele ponto de interseção. E aí a gente divide isso. Do mesmo jeito que a gente divide no tempo, fazer uma divisão também nesse universo espacial, marcando as delimitações, marcando os espaços de ocorrência, ok? Então essas estratégias vão ajudar vocês na organização do texto, na clareza e na construção das informações, belezinha? Bem, vem comigo aqui no quadro rapidinho, né? Se tiver ficado alguma dúvida sobre esse primeiro momento, né, sobre esse assunto, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf, mande a sua pergunta que na primeira oportunidade terei o maior prazer em poder ajudá-lo. Daqui a pouquinho, no próximo tempo, a gente vai falar dos tipos específicos de vícios de linguagem, belezinha? Beijo, galera, valeu, até daqui a pouco! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. Pra gente... We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.